Olá, bem-vindos a mais um estudo do livro No Mundo Maior, Psicografia de Chico Xavier, editado pelo Espírito André Luiz. Estamos no nosso estudo de número 9 dessa obra, analisando o capítulo de número 3, intitulado A Casa Mental. Estamos acompanhando o discurso de Calderaro, mentor de André Luiz, um dos mentores, que está ensinando a ele a observar o cérebro de um espírito encarnado e de um espírito desencarnado. Nós vimos ontem que há poucas diferenças entre esses dois cérebros, apesar de um ser do plano físico, o do obsidiado, e o outro estar no plano espiritual, ou seja, no perispírito do espírito desencarnado. Vimos que André Luiz observou pequenas diferenças, apenas referentes à densidade do cérebro do encarnado por conta de estar mergulhado na carne. Mas vimos que são praticamente idênticos, demonstrando a plasticidade do perispírito e que todos os nossos órgãos, ainda que não estejamos encarnados, são formados pela vontade, pela influência que a casa mental realiza no plano espiritual. Calderaro, então, está trazendo várias definições dentre aquelas referentes à consciência humana e que, no que tange à evolução, todos nós carregamos também os mesmos aspectos. Ele fala então dos cristais, dos vegetais, dos animais, que vão ensaiando durante a sua evolução os seres que se formarão após a individualização desses princípios inteligentes. Nós sabemos que depois de todas as experiências nos demais reinos, Deus individualiza a experiência do princípio inteligente, formando o espírito, já individualizado. E por isso ele carrega as vivências, as experiências, todas as interações desse princípio que agora espírito carrega. Continuando no raciocínio de Calderaro, nós veremos que, enquanto nos animais há um ensaio do sentimento, ele explica que a crisálida de consciência, que reside no cristal a rolar na corrente do rio, está se liberando. As árvores, por centenas de anos, suportando os golpes do inverno e as carícias da primavera, vão conquistando a memória. A gente viu isso no finalzinho do último estudo, onde ele descreve a vivência de cada reino. Os cristais, as crisálidas, o reino mineral, o reino vegetal, as plantas, e também o reino animal com a fêmea do tigre, que lambe seus filhinhos, seus filhotes recém-nascidos, aprendendo os rudimentos do amor. Já no símio, aproximando-se do ser humano, a organização da palavra. Todos ensaiam até o momento que se tornam espíritos, já individualizados com a somatória dessas experiências, como já falamos. Diz Calderaro, em verdade, Deus criou o mundo, mas nós nos conservamos ainda longe da obra completa. Ainda não temos condição intelectual para compreender a verdade completa. Os seres que habitam o universo ressumbrarão suor por muito tempo a aprimorá-lo. Justamente aí a evolução, não é? Em todo o universo, que é lei divina, portanto, se aplica para todos, sem exceção, continuarão a evoluir através do esforço, do suor. Assim, também a individualidade, sempre evoluindo. Diz Calderaro, somos criação do autor divino e devemos aperfeiçoar-nos integralmente.
é uma busca incessante de aperfeiçoamento, um esforço diário e que se caracteriza numa evolução inevitável. Todos estamos sujeitos à evolução. Por mais que sejamos teimosos, um dia despertaremos e voltaremos a caminhar, subindo sempre, nunca retrocedendo. O Eterno Pai estabeleceu como lei universal que seja a perfeição obra de cooperativismo entre ele e nós, os seus filhos. Olha que bonita essa frase de Calderaro, falando da lei divina que traz uma interação necessária entre criatura e Criador. Há uma cooperação em que Deus, na sua perfeição, sempre coopera para a nossa evolução. André Luiz diz então que Calderaro silenciou por alguns instantes, sem que lhe acudisse ânimo suficiente para trazer qualquer comentário aos seus conceitos elevados. André Luiz não se sentiu à vontade para fazer comentários nem perguntas. Logo após, Calderaro indicou a André Luiz a medula espinhal. Relembrando, eles estão analisando dois seres, um encarnado e um desencarnado, um obsessor e o seu obsidiado, que tem uma ligação muito íntima de pensamento, de vontades e de atitudes. André Luiz analisou o cérebro e agora Calderaro pede para que ele analise a medula espinhal. Creio ociosa qualquer alusão aos trabalhos primordiais do nosso longo drama de vida evolutiva. Então ele está dizendo que está encerrando seus apontamentos sobre evolução porque precisam trabalhar, né? Não precisa ficar relembrando os trabalhos primordiais do homem na sua caminhada evolutiva lá no início. Desde a ameba na tépida água do mar até o homem, vimos lutando, aprendendo e selecionando invariavelmente. Essa é a verdade. Não precisa de muitos detalhes. Desde a ameba, nós vamos evoluindo, somando experiências. Não éramos ainda indivíduos quando uma parte da nossa energia, se assim podemos falar, animava a ameba ou outros animais, porém, essa experiência está dentro de nós, tornando automático a respiração, a digestão e tantas outras funções do corpo físico que nós não raciocinamos para realizar, justamente por conta da repetição por diversos séculos em que um princípio inteligente habitou as formas mais rudimentares, aprendendo, interiorizando, tornando automática a respiração e tantos outros sentidos que hoje carregamos. A evolução, portanto, é constante. Para adquirir movimento e músculos, faculdades e raciocínios, experimentamos a vida e por ela fomos experimentados milhares de anos. Ele está justamente contando a história que estamos aqui trabalhando, da nossa evolução por milhares de anos, tornando automáticas muitas das funções para que hoje pudéssemos raciocinar e aprender coisas novas, evoluindo por consequência. As páginas da sabedoria hinduísta são escritos de ontem, e a boa nova de Jesus Cristo é matéria de hoje, comparadas aos milênios vividos por nós na jornada progressiva. Interessante ele fazer essa comparação, não é? Falando do hinduísmo, que pertenceu à antiguidade e que hoje a proposta do Cristo é a mais moderna. Depois de fazer com a destra significativo gesto, Calderaro prosseguiu. No sistema nervoso, temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. Então ele está indo além da análise do cérebro, indo para esse outro órgão que também traz atividade de subconsciente, a medula espinhal. Figuremo-lo como o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Então vejam que interessante. O sistema nervoso
é o arquivo das nossas experiências passadas. É por isso que muitas vezes trazemos um sistema nervoso desequilibrado, em desequilíbrio por conta das atitudes do passado, em que desequilibramos esse sistema. O arquivo está lá, as memórias do passado que carregamos, as experiências vividas ficam lá arquivadas. Na região do córtex motor, zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos, temos o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo de nosso modo de ser. Ele está explicando que a nossa vivência do passado, em que aprendemos as funções motoras, estão aí arquivadas no córtex, citado por Calderaro. Por isso está no automatismo. Não precisamos raciocinar para realizar ações motoras. São funções já arquivadas e já automáticas. Temos também as memórias do passado, das vivências, dos corpos já habitados, que também trazem nesse setor, ainda do cérebro, o arquivo, como vimos. Nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime. Vejam que Calderaro está dando a descrição de cada região do cérebro, sendo que o lobo frontal, os lobos frontais, ainda não explorados pela medicina da época, pela ciência da época, traziam segredos de ordem sublime. Certamente o nosso contato com a espiritualidade, que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. A informação de Calderaro, portanto, é que os lobos frontais trazem a função mais sublime do cérebro, que ainda iremos explorar no futuro, quando nos espiritualizarmos. Os esclarecimentos singelos e admiráveis empolgavam a André Luiz. Calderaro era educador da mais elevada estirpe. Ensinava sem cansar, sabia conduzir o aprendiz a conhecimentos profundos sem nenhum sacrifício da parte do aluno. André Luiz elogia Calderaro pela didática, pela metodologia. Apreciava-lhe eu a nobreza, disse André Luiz, quando prosseguiu Calderaro, fim do breve intervalo. Não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um, que, porém, se divide em 3 regiões distintas. Então vejam que não são 3 cérebros, é um cérebro só com 3 regiões. Tomemo-lo como se for um castelo de 3 andares. No primeiro andar, situamos a residência de nossos impulsos automáticos. Falei agora há pouco da memória, do automatismo que trazemos pelas vivências do passado. Então esse é o primeiro andar. É a função cerebral do automatismo, que nós não precisamos raciocinar, porque já vivemos muitas e muitas encarnações ainda como princípios inteligentes, revivendo as funções motoras, as funções digestivas, as funções relacionadas ao automatismo, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. No segundo andar, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. Então vejam que didática, hein? Primeiro andar do cérebro, primeira região cerebral, o automatismo. Segunda região cerebral, aquilo que nós trazemos atualmente, as qualidades nobres que temos hoje. No terceiro andar temos a casa das noções superiores, por isso ainda não exploradas. São os lobos frontais, citados por Calderaro, do nosso contato com o divino. A parte mais nobre do cérebro, o terceiro andar, a terceira região, a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Um dia atingiremos o uso real
dessa região, dos lobos frontais, que possibilitará o contato maior com Deus, com seus servidores. Ele diz: num deles moram o hábito e o automatismo. Primeiro andar, tudo no automático, nossos hábitos de muitos séculos. Segundo andar, o esforço e a vontade, que é a condição atual do ser humano, se esforçando e tendo por vontade a sua própria evolução. E no último andar, o terceiro, demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. São os nossos alvos. É tudo aquilo que aspiramos para o futuro de vivência superior, de ideais superiores. Distribuímos deste modo nos 3 andares o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Então vejam que didática fácil de compreender. 3 andares, cada um correspondendo aos níveis de consciência. No subconsciente estão os arquivos de tudo que é automático. No consciente são os nossos ideais de hoje, nossa memória atual. E o superconsciente é a consciência que iremos explorar no futuro, quando atingirmos um grau de perfeição relativa, um grau de avanço que nos permita trabalhar os conceitos superiores do espírito. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Passado porque já vivemos e tornamos automático, tornamos um hábito. Presente porque estamos labutando a cada dia para o progresso. E o futuro, que é o nosso destino, a superconsciência. Verificando-se pausa mais longa, André Luiz começou a fazer perguntas íntimas. Segundo antigo verso de inquirir, ele sempre muito curioso, perguntar, sempre explorar, para entender. As preciosas explicações que ouvira não poderiam ser mais simples, nem mais lógicas. Entretanto, perquiria a mim mesmo. O cérebro de um desencarnado seria também suscetível de adoecer? Então vejam que depois dessa explicação de Calderaro, o primeiro raciocínio de André Luiz foi: considerando essas 3 regiões cerebrais, também ocorre com os desencarnados o uso das regiões e, por consequência, a possibilidade de um adoecimento? Será que um espírito desencarnado também adoece a sua mente? Sabia eu que a substância cinzenta no mundo carnal podia ser acometida pelos tumores, pelo amolecimento, pela hemorragia. Então, aqui na Terra é fácil de entender e enxergar, não é? O cérebro, sim, pode ficar doente, perder massa encefálica, ter o amolecimento ou a hemorragia. Mas na esfera nova, que é a esfera espiritual, a que a morte havia conduzido André Luiz, que fenômenos mórbidos assediariam a mente? Será que a mente do desencarnado também tem tumores cerebrais? Doenças do cérebro? Calderaro registrou as indagações de André Luiz e explicou: não discutiremos aqui as moléstias físicas propriamente ditas. Quem acompanha como nós, desde muito tempo, o ministério dos psiquiatras verdadeiramente consagrados ao bem do próximo, conhece a saciedade que todos os títulos de gratidão humana permanecem inexpressivos ante o apostolado de um Paul Broca, que identificou a enfermidade do centro da palavra, ou de um Wagner Jaureg, que se dedicou à cura da paralisia em perseguição ao espiroqueta da sífilis, até encontrá-lo no recesso da matéria cinzenta. Então vejam, Calderaro está explicando a André Luiz que ele não vai se aprofundar nas questões físicas, nas doenças físicas que acometem os cérebros humanos, citando aí os estudiosos que levaram a essas descobertas da paralisia, dos problemas do setor da palavra no cérebro.
das doenças que perturbam as zonas motoras, como a sífilis. Diante de fenômenos como estes, é compreensível a quebra da harmonia cerebral em consequência de compulsoriamente se arredarem das aglutinações celulares do campo fisiológico os princípios do corpo espiritual. Isso que ele disse agora foi o seguinte: é natural, ao ver as doenças do corpo físico, a compreensão de como essas doenças atrapalham, lesam e trazem deficiências ao cérebro, porque está no plano físico, porque está interferindo no perispírito do encarnado. Então é mais fácil de enxergar, é mais fácil de entender que as doenças da mente, as doenças cerebrais, influenciam aí também no perispírito as consequências dessas enfermidades. Essas aglutinações, continua ele, ficam então desordenadas em sua estrutura e atividades normais, qual acontece ao violino, incapacitado para a execução perfeita de um trecho melódico. Então ele está comparando o corpo humano com um instrumento musical. Quando incapacitado para executar uma ordem, para executar uma música, o corpo também, com as doenças e enfermidades, se torna um corpo adoentado, ou um violino desafinado, porque traz as suas cordas desafinadas. Não devemos nem podemos ignorar as leis que regem os domínios da forma. Daí a impossibilidade de querermos psicologia equilibrada sem fisiologia harmoniosa. A explicação de Calderaro, portanto, é para demonstrar que corpo são, mente sã. Para se ter uma mente sã, é necessário um corpo são, no sentido de equilíbrio, no sentido de não trazer essa característica de instrumento desafinado. Na esfera da ciência humana, isso é caso pacífico. Para se ter um corpo saudável, a mente precisa estar bem também. Referir-nos-emos tão só às manifestações espirituais em sua essência. Então, como ele explicou, ele não vai se aprofundar nas questões físicas, nas enfermidades do cérebro humano, porque nós temos a ciência para isso. Nós temos todo um estudo aprofundado na ciência humana que explica as causas e as consequências de organismos físicos doentes. Calderaro vai se limitar à análise do plano espiritual, que é o que nos interessa. Indagas se a mente desencarnada pode adoecer. Então, finalmente, ele vai responder a pergunta de André Luiz. Que pergunta, ele diz? Cuidas que a maldade deliberada não seja moléstia da alma? Nós sabemos a resposta, né? Porque é uma pergunta muito simples. É claro que a mente de um desencarnado adoece. Isso é lógico. Como diz Calderaro, a maldade também é uma moléstia, uma doença da alma. A maldade não será elencada na Terra como uma doença do corpo físico, mas nós sabemos que é uma doença da alma. É uma doença em que o indivíduo, como espírito, decidiu adotar e por isso está doente. Ele continua. Não pensas então que o ódio não constitua morbo terrível? Tanto a maldade quanto o ódio não seriam enfermidades terríveis, moléstias? Supões, porventura, não haja vermes mentais da tristeza e da inconformação? Olha ele já falando aí dos vibriões mentais, não é? Dos vermes que nós produzimos com a nossa mente quando sintonizamos com o mal, com o desequilíbrio, com a rebeldia, com a maldade. São vermes produzidos pela mente humana na parte espiritual, que interferem também no plano físico. Embora tenhamos a felicidade de agir num corpo mais sutil e mais leve, graças à natureza de nossos pensamentos e aspirações, já distantes das zonas grosseiras da vida que deixamos, não possuímos ainda o cérebro dos anjos. Então olha que interessante essa colocação. Embora nós todos já tenhamos uma vontade de fazer o bem,
estamos habitando corpos mais sutis, especialmente os desencarnados, mas também os encarnados que têm bons pensamentos e aspirações vivem num corpo mais leve. Mesmo que já queiramos o bem, mesmo que já estejamos num caminho de equilíbrio, mesmo que já estejamos distantes de corpos grosseiros, de zonas grosseiras na Terra, na vida, ainda estamos distantes do cérebro de um anjo. Estamos no caminho, estamos evoluindo, mas atualmente, no máximo, estamos em corpos mais sutis quando realmente desejamos e fazemos o bem. Mas isso ainda está distante dos anjos. Constitui-nos incessante trabalho a conservação de nossa forma atual, a caminho de conquistas mais alcandoradas. Então nós estamos na Terra, mantendo a muito custo as formas atuais dos nossos corpos sadios, das nossas mentes equilibradas, quando já queremos o bem. Mas essa caminhada é incessante para cada vez mais equilíbrio, cada vez mais harmonia e beleza, seja no plano físico, seja no plano espiritual. Não podemos descansar nos processos iluminativos, diz Calderaro. Esse é um conselho, mais um conselho que precisa ser emoldurado. Não podemos descansar nos processos iluminativos. Já falei aqui, né? Como que nós nos iluminamos? Através da aquisição de virtudes, através da reforma íntima. Irmão Jacó, no livro Voltei, ensina que ele chegou lá sem luz nenhuma. Isso foi um motivo de muito sofrimento para ele. Ele não tinha uma luz interior. Ele aprendeu a fazê-la nascer lá, no plano espiritual. Ele aprendeu a desenvolver essa luz interior lá no plano espiritual, apesar de ter trabalhado por muitos anos na doutrinação de espíritos numa casa espírita. Então, o processo iluminativo é constante. Nós não podemos descansar para termos essa luz própria, derivada das nossas ações, dos nossos pensamentos e aspirações no bem. Cumpre-nos purificar sempre, selecionar pendores, joeirar concepções, de molde a não interromper a marcha. Esse é o exercício da reforma íntima. Analisar situações, selecionar sentimentos que nós queremos manter ou eliminar, para não interrompermos a nossa marcha. A reforma íntima, portanto, é esse exercício. Selecionar na nossa vida o que nós queremos manter, que tipo de pensamento, que tipo de sentimento, que tipo de atitude. Essa seleção é o que faz da reforma íntima um esforço constante. Milhões vivem aqui na posição em que nos achamos, ou seja, milhões no plano espiritual já querem o bem, mas outros milhões permanecem na carne ou em nossas linhas mais baixas de evolução, sob o guante de atroz demência. Olha o adjetivo que Calderaro escolheu para falar dos que ainda dormem, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Aqueles que não querem o bem ainda, aqueles ainda vinculados aos prazeres da carne, aos interesses egoísticos, estão como que dementes, nas palavras de Calderaro. É para esses que devemos cogitar da patologia do espírito. Então, respondendo à pergunta de André Luiz, as mentes desencarnadas também adoecem? Sim. A patologia do espírito são daqueles que ainda sintonizam com o mal, com o desequilíbrio, com a inferioridade. Cabe, portanto, aos trabalhadores do Cristo socorrer os mais infelizes, interferir fraternalmente e indiretamente na solução de problemas escabrosos em cujos fios negros se enredam. A função de André Luiz, portanto, e da sua equipe, incluindo aí Calderaro como mentor,
é de auxiliar os sofredores, os desequilibrados, os que ainda estão vinculados com os interesses mesquinhos do plano físico. São duendes em desespero. Mais uma vez, os mentores dessa obra usam a expressão duendes para falar dos que estão ainda adormecidos, desequilibrados e distantes do bem e da luz. Desesperados, portanto, são vítimas de si mesmos, em terrível colheita de espinhos e desilusões. Essa a realidade desses espíritos que dormem, que estão distantes do bem. O corpo perispiritual humano, vaso de nossas manifestações, é, por ora, a nossa mais alta conquista na Terra. No capítulo das formas, então, como nós já estudamos aqui, a evolução do espírito também é seguida pela evolução do corpo físico. O corpo também evolui à medida que o ser se utiliza dele e vai trabalhando o sentimento, o intelecto, o avanço. Então, o corpo humano, segundo Calderaro, é a conquista mais alta na Terra. Olha só. E de fato, nosso corpo humano é extremamente complexo, é bonito de se ver, realiza várias operações microscópicas que nós sequer percebemos na defesa da imunidade, na defesa do corpo, na evolução dos nossos órgãos, em que cada função vai trazendo a manutenção da vida que a ciência ainda não consegue imitar. Então o corpo, de fato, é a conquista mais alta na Terra. No capítulo das formas, ele não está falando aqui das virtudes, dos sentimentos. No capítulo do plano físico, o corpo humano é o mais completo. E ele ainda diz corpo perispiritual, porque é o que dá molde ao corpo físico. É o que arquiva, é o que grava, é o que mantém a sua forma conforme o pensamento e a vontade do indivíduo. Para as almas esclarecidas, já iluminadas de redentora luz, representa ele uma ponte para o campo superior da vida eterna, ainda não atingido por nós mesmos. Então vejam uma informação muito importante: o perispírito é a ponte para as vibrações elevadas, para as paragens espirituais de elevação da vida eterna. O nosso perispírito que nos proporcionará no futuro a vivência em mundos superiores, em dimensões superiores, porque ele se molda, ele é plástico, ele vai se adaptando, se tornando mais sutil à medida que evoluímos. Para os espíritos vulgares, é a restrição indispensável e justa. Por quê? Porque o perispírito é restrição indispensável aos vulgares. Porque a partir do momento que eles escolhem o mal, o desequilíbrio, eles arquivam isso no perispírito e isso se transforma numa restrição na vida futura, na encarnação futura. O perispírito molda o corpo físico com limitações, com restrições. Então, o espírito vulgar que tomou decisões ruins, que ainda está ligado ao mal ou ao desequilíbrio, cria uma restrição para si mesmo na encarnação futura, transmitida pelo perispírito, que cria, portanto, essa restrição. E notem, Calderaro chama a restrição de indispensável, porque a lei se aplica a todos, e sem a restrição, o indivíduo não evolui, o indivíduo não percebe onde deve melhorar. A restrição serve para apontar o órgão, a função do corpo que nós utilizamos mal no passado, e por isso hoje apresentamos restrições. Para as consciências culpadas, o perispírito é cadeia intraduzível, pois, além do mais, registra os erros cometidos, guardando-os com todas as particularidades vivas dos negros momentos da queda. Então, mais uma vez,
Calderaro traz a função do perispírito de arquivar as vivências, especialmente os erros para os espíritos culpados. É por isso que fica fácil de compreender as reencarnações dolorosas do espírito que traz a culpa. O seu perispírito, armazenando as suas más escolhas, as suas atitudes impensadas, traz o remorso, a culpa nas encarnações futuras, moldando um corpo limitado, restrito, derivado dos momentos de queda do passado. O gênero de vida de cada um, no invólucro carnal, determina a densidade do organismo perispirítico após a perda do corpo denso. Aqui Calderaro está dando uma lição básica de espiritismo, que o nosso perispírito vai ser conforme a vida que levamos na Terra quando encarnados. Quanto mais elevamos o nosso sentimento, a nossa ação no bem, mais sutil se torna nosso perispírito, mais etéreo, mais leve, mais quintessenciado, mais elevado. E quanto mais ligados à terra, quanto mais ligados aos erros, à maldade, à inferioridade, mais pesado é o perispírito, mais denso, mais escuro, no sentido de vícios, de paixões. Ora, o cérebro é o instrumento que traduz a mente, manancial de nossos pensamentos. Então vejam, Calderaro está trazendo toda uma explicação de perispírito para chegar na resposta definitiva a André Luiz. Adoecem as mentes desencarnadas? Sim, porque o perispírito molda, arquivando os erros do passado e produzindo um cérebro também limitado e restrito, já que é do cérebro que se emana os pensamentos. É onde nasce a intenção do indivíduo. No cérebro é que ele irá realizar o equilíbrio ou o desequilíbrio das suas ações. Nasce no cérebro e por isso, derivando do perispírito, o cérebro também adoece. Cérebro do desencarnado. Por meio dele, pois, unimos-nos à luz ou à treva, ao bem ou ao mal. A nossa escolha, portanto, estará derivada diretamente do que pensamos, do que aspiramos e manifestamos por meio de nosso cérebro, seja encarnado ou desencarnado. André Luiz diz então que, percebendo a atenção com que lhe seguia os preciosos esclarecimentos, Calderaro sorriu e perguntou: "Compreendeste, André?" "Entendeu, André?" Indicando então os dois sofredores, o espírito desencarnado obsessor e o espírito encarnado obsidiado, ele disse: "Examinamos aqui dois doentes, dois enfermos, um na carne. Um dos doentes está encarnado, o outro fora dela, desencarnado. Ambos trazem o cérebro intoxicado, sintonizando-se absolutamente um com o outro. Nós já vimos a intimidade que ambos trazem, essa ligação entre obsessor e obsidiado, e agora Calderaro explica que o cérebro dos dois está doente, o cérebro dos dois está intoxicado, já que eles sintonizam-se um com o outro e transmitem as mesmas vibrações, adoecendo por consequência os órgãos referentes à sua ação obsessiva. Espiritualmente, rolaram do terceiro andar, onde situamos as concepções superiores, e entregando-se ao relaxamento da vontade, deixaram de acolher-se no segundo andar, sede do esforço próprio. Vejam que explicação didática e racional. Lá atrás ele falou dos andares, da subconsciência, da consciência e da superconsciência. E no exemplo prático, ele traz que esses dois espíritos despencaram do terceiro andar. O terceiro andar é aquele formado pelos lobos frontais e, por isso, sede do pensamento elevado. É o nosso futuro. Então, como esses dois estão ainda ligados à carne, eles rolaram para o segundo andar.
que é o atual, trazendo logicamente no primeiro as lembranças do passado. A sede do esforço próprio, porém, está no segundo andar, e eles perdem assim valiosa oportunidade de se reerguer. A gente precisa refletir para não ficarmos nessa mesma condição. Será que estamos perdendo oportunidades de soerguimento? Calderaro prossegue, indicando os dois. Os dois caíram na esfera dos impulsos instintivos, onde se arquivam todas as experiências da animalidade anterior. Então ele revela que eles saíram rolando lá do terceiro andar, rolaram no segundo também e caíram no primeiro andar, que é o andar do subconsciente, arquivadas as memórias instintivas, automáticas. Ele está dizendo então que ambos, obsidiado e obsessor, estão no primeiro andar, na subconsciência, nos impulsos instintivos de ódio, de perseguição, de vingança, aproximando-se, assemelhando-se aos animais. Ambos detestam a vida, além de se odiarem, odeiam a vida. Desesperam-se, asilam ideias de tormento, de aflição e de vingança. De fato, eles agem como animais ou como homens das cavernas, odiando a vida, odiando-se um ao outro, cheios de tormento e de aflição. Em suma, estão loucos. Então a resposta de Calderaro é: a mente do desencarnado adoece também. Tanto do encarnado quanto do desencarnado são como loucos os dois. Porque mantém essa vibração, esse ódio, essa vingança, esse sentimento desordenado. Embora o mundo lhes não vislumbre o supremo desequilíbrio que se verifica no íntimo da organização perispiritual, são doentes da mente. E aqui mais uma lição, né? Muitas enfermidades mentais não são classificadas no mundo físico, porque os seus efeitos estão no espírito. E a causa é anterior. A causa é decorrente de longos anos na vivência do mal, do desequilíbrio. Por isso, a psiquiatria e a psicologia muitas vezes não enxergam a enfermidade da mente, porque é situada no perispírito, no íntimo da organização perispiritual. Não será a ciência humana que vai identificar. É preciso a ciência espírita para apontar a causa do mal no perispírito do indivíduo. Dispunha-me a desfiar longa lista de perguntas alusivas às duas personagens em foco, mas o interlocutor iniciou o serviço de assistência direta. Então André Luiz, mais uma vez, não pôde fazer as suas inúmeras perguntas, porque era necessário trabalhar. Impondo a destra no lobo frontal esquerdo do doente encarnado, falou afável. Então Calderaro começou a trabalhar, impedindo as perguntas de André Luiz. Colocou a mão em um deles, no doente encarnado, e disse: cala, meu amigo, tuas ansiosas indagações. Olha a ansiedade fazendo mal aí no plano espiritual. André Luiz, ansioso, queria fazer muitas perguntas. Calderaro falou: fica quietinho, André. Cala a sua ansiedade, as suas perguntas, e vamos trabalhar agora. Acalma-te. No transcurso de nossos trabalhos, explicar-te-ei quanto estiver ao alcance de meus conhecimentos. Então André Luiz não precisa ficar afobado, né, para fazer 1000 perguntas. Elas vão sendo respondidas no decorrer das atividades. No próximo estudo, entraremos no capítulo 4, intitulado Estudando o Cérebro. Para hoje, basta os ensinamentos que nós colhemos até o momento, especialmente em relação à mente do encarnado e do desencarnado. Que possamos, dessa forma, nos cuidarmos da nossa mente, para evitar que
que a enfermidade seja uma realidade e que nós acabemos por trazer uma vinculação infeliz, uma vinculação doente para o nosso perispírito, também situado no além, quando desencarnarmos. Então, em resposta a André Luiz, colhemos o ensino de que mentes desencarnadas também adoecem, especialmente quando vinculadas ainda ao automatismo instintivo do subconsciente. Frisamos, por fim, os andares citados por Calderaro. O primeiro andar como subconsciente, o segundo andar como a consciência e o terceiro da superconsciência que um dia alcançaremos. Reflitamos dessa forma todas as lições hoje colhidas para que possamos cultivar a cada dia o envolvimento com a espiritualidade superior e dessa forma colher no futuro corpos saudáveis, tanto no plano espiritual, por meio de perispíritos harmoniosos, quanto no plano físico, em que o perispírito irá lançar, no momento da encarnação, as informações que formarão o nosso corpo físico também harmonioso. Pedimos então que a espiritualidade amiga prossiga a nos envolver e nos abençoar, e que os amigos responsáveis pela divulgação da doutrina e pelo amparo aos sofredores possam nos inspirar para que as nossas palavras aconselhem, tragam bom ânimo e estimulem aqueles que queiram mudar de caminhada, mudar de direção nas suas existências, sejam como encarnados, sejam como desencarnados. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, possa nos abençoar a todos e envolver a quem mais necessita, a quem ainda adormece, chamados por Calderaro como dementes, porque ainda mergulhados nos interesses da carne. Despertemo-nos todos enquanto há tempo, a fim de aproveitarmos a oportunidade do bem e da elevação espiritual. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e que Maria Santíssima nos abençoe. Que assim seja. Graças a Deus e até o próximo estudo.